Olá, gente, diretamente aqui do podcast O Agora, com o tema Família, Sede do Avivamento. Eu sou o Bispo Alisson e ao meu lado está aqui a Bispa Raquel. E mais uma vez é um prazer poder falar com vocês, poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus e a perspectiva de Deus sobre família, sobre o ser humano, sobre a vida. Iniciamos nessa tarde de hoje com uma oração voltada para as famílias. O mês de maio nós dedicamos às famílias. Você que é filho, você que é mãe, você que é pai, tio, tia, avô, avó. Essas mensagens, esse tempo dedicado é para que possamos ter qualidade na nossa vida, nas perspectivas das instruções que vamos receber e caminharmos debaixo da luz que se chama Jesus. Vamos orar? Pai das luzes, nós te louvamos neste dia de hoje. Mas um dia que nós estamos nesse espaço, nesse podcast, para falar sobre família, sede do avivamento. Que o Senhor possa avivar os nossos corações, possa avivar as nossas mentes, possa falar fortemente através daquilo que o Senhor tem a nos revelar. Tomar as famílias de Lauro de Freitas em tuas mãos e que possam ser tocadas pelo Espírito Santo. É o que muito precisamos e que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A nossa sabedoria vem do Senhor. Assim, meu Pai, te louvamos, te oramos e pedimos que esteja nesta tarde conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então, gente, estamos aqui, depois dessa oração, iniciar esse momento especial, que é partilhar a palavra, as Sagradas Escrituras, acerca do que Deus tem para falar sobre a família, sobre a construção da família, sobre as ideias, as visões que Ele tem para nos trazer. E hoje quem está com a palavra é a nossa querida Bispa Raquel, que vai estar falando desse tema especial, que é sobre obediência. Então fique atento que tem muita coisa para a gente aprender. Depois a gente vai fazer uns avisos, nós vamos compartilhar algumas agendas e certamente vamos também estar orando por toda a sua casa. Amém? Deus abençoe. Com vocês, nossa querida Bispa Raquel. Olá pessoal, Shalom. Shalom quer dizer a paz, que a paz de Jesus Cristo permaneça na sua casa, no seu lar. Hoje nós estamos aqui direto do podcast o Agora Podcast, para trazer uma mensagem ao seu coração e ao coração da sua família. Afinal de contas, família é sede do avivamento. E esse mês de maio, Bispo Alisson, é um mês recheado nessa pauta, que é uma pauta tão linda, que é a pauta de família. Temos aí o Dia das Mães, maio, o mês das noivas, muita coisa legal para acontecer em maio. Mas hoje eu quero trazer um tema muito legal, muito interessante, que nós escutamos muito por parte das mães, que é o tema obediência. E para esse tema, eu quero trazer um texto base, que está lá nas Sagradas Escrituras. Vou pedir aqui uma ajuda ao nosso Bispo Alisson para estar lendo esse texto. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 20. Você que está aí, manda essa setinha, convida alguém que está com alguma dificuldade na família para assistir esse programa. E eu tenho certeza que você e sua família vai ser muito abençoado. Marcos capítulo 3, versículo 20. Vamos lá então. Marcos 3, 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Chegaram então seus irmãos e a sua mãe, e estando fora, mandaram-nos chamar, e a multidão estava assentada ao redor deles. E disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, disse: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Olha só que texto interessante para você que está nos vendo aí. Fala exatamente do início do ministério de Jesus. E esse lugar que aconteceu, essa cena,
ela não é nada mais, nada menos do que uma casa. E uma casa que eu quero falar nessa tarde de hoje para vocês, o primeiro aspecto, a gente vai falar sobre como conquistar a fé da nossa família. Como envolver a nossa família na fé. Primeira coisa que a gente precisa ter é firmeza e perseverança. Fé e perseverança, Bispo Alisson, você que nos assiste, caminham juntos. Eu quero chamar você hoje, eu quero convidar você hoje a perseverar pela sua família. Amém. O que você tem perseverado pela sua família? No capítulo de Marcos, que acabamos de ler, fala que Jesus, no início do seu ministério, lá por volta dos 30 anos, ele começa a apresentar os milagres e uma multidão cercava ele. Onde existe milagre, existe a multidão. E aqui Jesus ele lança uma pauta interessantíssima. A multidão apertando, os discípulos voltam para Jesus e diz: olha, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão aí. Quantas vezes nós perguntamos, quem é família? Precisa ter um laço sanguíneo para ser família? Ó, à luz desse estudo, à luz da Bíblia, à luz do entendimento hoje, nós vamos perceber que família não é necessariamente vínculos sanguíneos, Bispo Alisson. Mas vamos avançar. Deus enviou Jesus, seu filho, amém. E nessa parábola Jesus ele fala: minha família é aqueles que fazem a vontade de meu pai. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu pai, que obedecem. Então, um aspecto muito forte para a família é obedecer. Todas nós mães vamos comemorar o nosso dia, semana que vem, queremos que os nossos filhos, nossos enteados nos obedeçam. E aqui Jesus também estava em cima dessa pauta. Ele no final do seu ministério, ele começa a perceber que a família estava ali com ele, mas que a família não era só laços sanguíneos. A família era aqueles que faziam a vontade de Deus. Para Jesus, sua família era não somente aqueles que entravam na casa, mas era aqueles que se envolviam na casa. Quem você tem sido hoje? Aqueles que entram na casa apenas ou aqueles que se envolvem na casa? E aí, meu bispo, quem tem sido você hoje? Olha, eu procuro ser aquele que se envolve na casa. Até para fazer a nossa parte, né? Nossa parcela de colaboração como filho, como pai, como membro da família. Então, é de extrema importância não só estar na casa, mas se envolver com os propósitos, com as atividades, com as questões básicas da casa, dialogar, discutir, ouvir. Então, eu sou um desses, né? Eu ouvir, eu escuto pra caramba, né? Muita coisa, muita cobrança eu escuto, haja coisa, né? Tá fora do lugar isso, você deixa o sapato ali. Então, se envolver na casa não é fazer de conta. Eu ouvir e muitas vezes não reclamar lá e se reparar diante do erro, colaborar, fazer a sua parte para que haja uma harmonia, para que haja uma comunhão de todos, né? Então, fazer parte de uma família é se envolver, né, na perspectiva daquilo que a gente pode colaborar com a família, com aqueles que estão ali no dia a dia com a gente, e também compartilhar que também temos as nossas lutas, temos as nossas alegrias. A vida não é só luta, a vida também tem abundância, tem tempo de colheita. A Bíblia diz que tem tempo de plantar e tempo de colher. E na família, quando a gente junto planta, a gente junto colhe. Verdade, quero fazer um desafio para você que está nos ouvindo. Tira seu nome do SPC da família. Esse mês de maio, não só no Dia das Mães, promove aí uma pizza legal, a noite da pizza, a noite do cachorro quente. Pega essa mulher aí, ou esse homem que está aí do seu lado e diz: olha, hoje deixa comigo. Mas deixa eu avançar um pouquinho aqui mais no texto. Quando Jesus inicia esse ministério, você que nos vê, ele não foi muito acreditado pela família, né? Porque o primeiro lugar que nós somos desafiados a levarmos o nosso crédito é da nossa família. Porque a nossa família nos conhece, sabe quais são as nossas limitações. E o segundo aspecto dessa palavra de hoje é: para Jesus, sua família não é apenas aqueles que entram na casa, mas aqueles que se envolvem na casa, como o nosso bispo falou. Essa é a marca da família. A marca da família é relacionamento. E relacionamento é como uma planta que você precisa regar todos os dias. Ao longo da sua vida, você precisa regar o relacionamento que você pleiteia levar para o final da sua vida. Muitas das vezes, quando a gente é muito jovem, a gente não se preocupa com quem nós vamos levar para o final da vida, com quem nós vamos levar para a melhor idade. Olha que já foi comprovado aí que no Brasil a expectativa dos brasileiros tem aumentado, a expectativa de vida. Então nós estamos se tornando a cada dia o país dos idosos.
E como é que você tem cuidado dos idosos que moram perto de você, que compõem a sua família? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, como eu estava falando, relacionamento é a marca da família. Eu não acredito muito que o laço sanguíneo seja a marca da família. Sim, é importante, mas não é o único veículo de formação familiar. O relacionamento é um veículo extremamente indispensável para o relacionamento familiar. E olha, o relacionamento com aqueles que estão na sua casa, mas acima de tudo também, o relacionamento seu com Deus. Eu quero te desafiar hoje, nesse mês de maio, a fazer a sua devocional, a entregar a sua família nas mãos de Deus, na mão da divindade maior, que é Jesus. Então a gente vai avançar um pouquinho. Quem não se abre para se relacionar com Deus e com seus irmãos, não está vivendo em família. Então se abra, dê aquele bom dia, se espreguice na cama, assim, ó, dizendo: Deus, obrigado por essa pia de prato que o Senhor me deu para eu lavar, porque tem muita gente que não tem nem prato para lavar, e eu tenho prato para lavar. Obrigado por essa casa que está suja hoje. Eu te desafio, nesse mês de maio, a viver em torno da gratidão pela sua família. Terceiro aspecto dessa palavra de hoje. Olha, um bate-bola aqui, viu, meu pastor, meu bispo? Vamos aqui para perto aqui, mas vamos lá. Tem um texto, bispo, que a senhora estava falando, e é bem bacana sobre esse segundo ponto aí, né? É interessante que para Jesus, a sua família são os que entram na casa e envolvem-se e interagem com a casa. E aí tem um texto bíblico que eu estava aqui observando, que diz assim, ó, João 1, versículos de 11 a 13, diz assim, ó: veio para os que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os relacionamentos são chaves. Não é só pelos elos sanguíneos que nascem as boas relações, a boa amizade. A família é composta dos membros que a gente aprende que na vida são importantes na nossa jornada, são importantes no nosso dia a dia. E aí, o livro de Efésios diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós sois, antes estavais longe, e já pelo sangue de Cristo foste resgatados. Ou seja, nós temos agora uma missão de forjar a nossa casa, de forjar as nossas relações, para que fortaleça essa unidade biológica, essa unidade da amizade, do amor, da cumplicidade, né? Aí quando você fala de obediência, obediência significa quando a gente decide algo no coletivo, por mais que a minoria ou a minha opinião não tenha sido aceita, eu aprendo a obedecer e a cumprir em detrimento do coletivo. Então isso traz essa chave aí que você está colocando, né, importantíssima, mas já dei a minha dica aqui, a minha parcela de colaboração, você falou, eu ouvi, né, e a gente intervém para ajudar. Mas essa mulher de Deus, viu, essa bispa aí? Então, Cris, por falar em chave, ele falou muito de chave, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei, Cris, que a única surra que eu tomei dos meus pais foi porque eu perdi uma chave. Olha aí. E chave abre muita coisa. Então eu quero desafiar você para uma dinâmica. Pega a chave da sua casa, deixa do seu ladinho aí, que daqui a pouco a gente vai usar ela. Deixa ela aí. Olha, gente, eu perco chave, viu? Mas eu quero voltar aqui e falar do ponto 3. Ponto 3. Uma das características inconfundíveis da família de Deus, daqueles que fazem parte da família de Deus, como disse o nosso bispo, é a obediência. A obediência é uma característica da família de Deus. A família de Deus é obediente. E eu quero dizer, como disse o irmão Lázaro, né, nosso saudoso irmão Lázaro, sua família é de Deus. A gente precisa entender que a gente quer que a família obedeça, as mães querem que os filhos obedeçam, os pais querem que os filhos obedeçam, mas hoje a obediência precisa estar também em Deus. Amém? Aqui talvez tenhamos algumas informações importantes sobre Jesus, a passagem da sua verdadeira família. Não é isso, Jesus rejeitou a família, não rejeitou? Algumas pessoas lançam essa dúvida, não. A família é composta por aqueles que fazem a vontade de Deus. Essa é a família de Deus, que obedecem à palavra de Deus. Eu quero dizer para você hoje, você e sua família vai ser cada dia condicionado a obedecer a Deus. A sua casa vai ser sede de avivamento. É um convite para você e sua família obedecer às coisas de Deus. E como é desafiador obedecer. Obedecer às leis de trânsito,
quando a gente fala de usar o cinto de segurança e tantas outras coisas, obedecer a leis físicas. Ora, meu bispo, e quando eu falo de obedecer, não está ligado a concordar. Concordar é uma coisa, obedecer é outra. Eu quero desafiar você isso hoje. Obedeça às leis de Deus. E como é que eu posso saber quais são as leis de Deus, pastora? Como é que eu posso saber quais são as leis de Deus, bispa? Através da palavra de Deus. Sabe aquela Bíblia aberta que as nossas avós tinham lá no armário de casa? Pô, isso funciona demais. E aí a gente vai para o ponto 4. O ponto 4 diz o seguinte: as promessas de Deus para nós são condicionais e dependem do nosso alinhamento à vontade de Deus. Olha aqui está a chave. Alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Alinhar a nossa vontade à vontade da nossa família. E hoje eu quero dizer para vocês isso. A unidade e a concordância em família leva a família a prosperar. O que é que você está dizendo com isso, bispa? Quando você decide com a sua família, quando você leva a sua família com concordância, você prospera. Por exemplo, suponhamos que uma família, meu bispo, tem um desejo de prosperar e comprar um carro novo, uma casa nova, não sei o que você planeja aí para a sua família de prosperidade. Mas se um membro da família dedica-se nesse projeto e os outros não dedicam-se, gasta demasiadamente, pega os alimentos e deixa lá, né, não termina, não conclui os alimentos, abre um pacote de iogurte, não come, abre um pacote de biscoito, não come, essa família vai prosperar? Claro que não. Essa família, meu bispo, vai ter mais dificuldade de prosperar. Então hoje o nosso convite é condicionar, é alinhar a sua vontade, a vontade de Deus com a vontade da sua família. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus ela é boa, que a vontade de Deus ela é perfeita, que a vontade de Deus ela é agradável. Então eu quero profetizar para você hoje. Você vai viver a vontade de Deus com a sua família. Eita, coisa linda de ouvir. Eu quero dizer para você que você e sua família vai viver a vontade de Deus, as bênçãos de Deus em sua casa. Pode dizer amém? Deixa amém, lá. Bispa. Se você não pegou sua chave, pega. Mas fala um pouquinho para nós aí, meu bispo. Deuteronômio 28. Você ia falando, né? Eu aqui conjecturando. Deuteronômio 28, de 1 a 9. É interessante esse texto. Baseado no que você falou sobre promessas, alinhamento do discurso, né? As condicionantes que Deus nos permite dependem de fazermos primeiramente a sua vontade. E aí, Deuteronômio 28, versículo em diante, diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje lhe ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha que maravilha. A questão da obediência nos faz receber honra da parte do Senhor. E em família, imagine essa unidade. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce pela barba de Arão. Esse óleo, essa unidade é algo extraordinário. Versículo 2 do capítulo 28 de Deuteronômio. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Uma segunda afirmativa, reafirmativa do contexto. A gente precisa ver versículo 3, olha aí vem agora as profecias. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Começou as bênçãos de Deus a entrar na casa, começou as bênçãos de Deus a entrar no trabalho, começou as bênçãos de Deus a entrar na nossa vida social. Tudo pela unidade que nós construímos em família. Versículo 4. Bendito o fruto do vosso ventre. Antes de nascer, as crianças já vêm abençoadas pelas mãos de Deus. Família é sede de avivamento, é sede de provisão divina. Bendito o fruto do vosso ventre, e o fruto da terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Esse contexto está pautado, né, no período que ele foi escrito. E a gente reporta isso para o dia a dia. Bendito você na sua profissão, bendito você na sua vida social, bendito você nos seus desafios. Versículo 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, as suas ferramentas, o lugar de colher, de trabalhar. Deus ele tem poder para nos abençoar quando andamos debaixo de uma confissão pública de que dependemos dele para todas as coisas. Versículo 6, bendito serás ao entrares, onde você for, está abençoado. Bendito serás ao saíres. Quando sair, sairás também abençoado. Versículo 7. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantaram contra ti,
por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Ou seja, o inimigo das dívidas, o inimigo da doença. Uma coisa que eu tenho aprendido, que nós podemos ter tudo na vida que desejamos trabalhando. Porém, quando não temos saúde, nós ficamos sem vontade de obter nada que não seja a saúde. Porque com saúde a gente avança. Com saúde a gente cresce. O texto está dizendo, que os nossos inimigos, que sejam qualquer eles, saúde financeira, saúde emocional, qualquer que seja o problema, ele é o nosso sustentador. E nós não podemos mais negociar isso. Temos negociado muito. E ele fala, é condicionante a bênção que eu posso te liberar, se você obedecer a minha voz. E aí ele segue no contexto. Sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Os inimigos que um dia entraram e por um caminho vão sair por 7. Ele vai expulsar para que nunca mais eles voltem, se percam uns dos outros, que às vezes o inimigo, eles se unem para contra-atacar o homem e a mulher de Deus, e especialmente a família. A família é muito atacada por uma conspiração espiritual. Uma conspiração que o universo tem, e aí aquilo usado pelos inimigos da nossa alma. Pessoas são ferramentas para desconstruir a família. Filhos que não obedecem os pais. Esposos que não honram a esposa, não respeitam. Esposas que não cuidam com sabedoria da família. E aí vem vários e vários contextos. Versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem te jurado, quando guardares ao propósito. Tem uma aliança, tem um acordo. Hoje o Senhor está sentando nessa mesa para escrever um acordo, para deliberar um contrato. O Senhor confirmará para mim e para você, para a nossa família, como povo santo, como tem te jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares em seus caminhos. Então, não há 2 caminhos na parte que delibera a vontade de Deus. Existem duas perspectivas de vida. Você precisa escolher. Ou vai por um caminho ou vai pelo outro. Ou adora um Senhor ou adora outro. Nós resolvemos profetizar, e eu declaro isso na sua direção, que você vai obedecer tanto a Deus, que a sua casa também vai servir ao Senhor. Coisa linda, maravilhoso, né? Então, andar com Jesus significa atrair as bênçãos dele para minha família, ok? Entendemos até aí? Mas também, quando eu ando sem Jesus, quando eu caminho sem Jesus, eu fico fora do seu alcance. O alcance dele não nos atrai. E para a gente concluir, chegar assim já quase ao finalzinho, com gosto de quero mais, você que ainda não pegou a sua chave, nós estamos aqui direto do podcast o Agora Podcast, com esse programa Família Sede do Avivamento, e daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmica com a sua chave. Então, corre aí, pega a sua chave e volta para o seu lugar focado, porque esse é o momento da sua devocional, esse é o momento de você orar pela sua família, ok? E para a gente concluir, fazer parte da família de Deus é um dos primeiros passos para a gente abençoar a nossa família. Às vezes a gente está tão preocupado de trazer provisão para a nossa casa, às vezes a gente está tão preocupado de dar tanta coisa para as pessoas que a gente ama, e a gente esquece que Jesus, ele abençoa a nossa família. E esse é o primeiro movimento que a gente precisa fazer em torno de atrair as bênçãos para a nossa família. Convidar Jesus. Convida Jesus na hora do almoço, convida Jesus na hora da janta, convida Jesus quando você for acordar. Convida Jesus para ser o centro da sua casa. Ok? Amém? Ainda no começo da fé, Jesus foi rejeitado pela sua família. Sua família pode até ter lhe rejeitado, ou pode até lhe rejeitar ou rejeitar a sua fé. Mas eu quero dizer para você que Jesus não te rejeita. Ele te ama e te conhece do jeito que você é. Amém? E eu quero dizer para você que você vai ter sabedoria para compartilhar a sua fé com a sua família. E para a gente chegar quase ao final, porém a principal lição que aprendemos hoje é que a obediência é a marca da família de Deus. Eu vou repetir. A obediência é a marca da família de Deus. Você que é da família de Deus, eu que sou da família de Deus, precisamos obedecer. Obedecer a palavra, obedecer os princípios, obedecer. E a gente vai seguindo mais um pouquinho. Hoje eu quero orar por um milagre na sua família.
Hoje vai ser a tarde, a noite de milagres. Deus preparou esse momento para você e para sua casa. E hoje eu quero semear essa palavra em sua direção. Essa palavra de paz, essa palavra de alegria, essa palavra de avivamento, que é a alegria do Senhor. E acima de tudo, essa palavra de obediência. Você e sua família vai entrar na arca. Eu lembro de Noé. Noé obedeceu a Deus. Noé, meu bispo, levou a família dele, envolveu a família dele no projeto e envolveu a família dele para servir a Deus. Envolva a sua família nos seus projetos. Leve sua família para servir a Deus. Podemos servir a Deus de várias formas, né? A caridade, o amor, são exemplos claros de como servir a Deus. Mas eu quero também trazer para você uma importante oportunidade para as pessoas que se abrem, é também participar da família de Deus. Participe de uma família de Deus, perto da sua casa, aonde você está, aonde você se sentir bem. Participe, se entregue a uma família de Deus. E se você nesse momento se sente motivado, se sente levado, eu quero dizer para você que você e sua família vai obedecer. O mês de maio vai ser marcado pelo mês da obediência do Senhor. E aí a gente já está quase caminhando para o fim, né? Mas eu tenho ainda algo, uma dinâmica para falar com vocês, como eu havia dito. Vocês pegaram a chave da sua família, da sua casa? Ó, o bicho está com a dele, quem está com a dela. Lembra da surra que eu tomei porque perdi uma chave? Peguei a chave de meu pai escondida. Meu pai tinha uma penca de chave, bispo. Onde ele chegava, o barulho da chave anunciava que ele chegava. E aí eu perdi a chave. Às vezes nós estamos assim, meu bispo, perdendo a presença de Deus na nossa casa, perdendo a alegria, perdendo a comunhão, perdendo o amor. Ai, eu não sei se amo mais. Eu precisei levar uma surra. E até hoje ainda perco a chave de vez em quando. Mas a chave da sua casa é algo muito importante, porque ela tem o poder, não só nesse mundo físico de abrir a sua porta, mas no mundo espiritual, ela tem o poder de atrair as bênçãos de Deus para a sua casa. Então, muito cuidado com quem você dá a chave da sua casa. Muito cuidado com quem você dá a chave do seu coração. Porque elas podem abrir emoções que a gente depois não consegue sozinho destravar novamente. Então, hoje a nossa oração é para que a sua família seja a família de Deus, seja conhecido. Ali vai uma família de Deus. Porque naquela casa não tem um grupo de religiosos, não. Religião não nos liga a Deus. O que nos liga a Deus é a fé. Mas a sua família e você vai ser conhecido. Ali vai uma família de Deus. Porque pratica a bondade, a caridade, o amor, o afeto, a comunhão. Eles se entendem. Ali tem alegria. Aquela casa tem alegria. E o salmista diz isso, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que a sua casa seja uma sede de avivamento. Que a sua casa seja uma casa do Senhor. Eu quero orar com você e eu quero orar por você. Você que está aqui nos vendo, nos assistindo nesse podcast, o Agora Podcast, todas as quartas-feiras estamos aqui, direto do podcast o Agora, trazendo uma palavra de paz, uma palavra de alegria para a sua casa. E hoje, pega aí sua chave, dá duas balançadinhas assim, ó, e declara no seu coração, a minha família é a família de Deus. A minha família é a família de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos permita cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento, Senhor, te pedir que a tua palavra reine sobre nós. Que essa palavra direcionada, mencionada nesse final de tarde, sobre a obediência, venha recair sobre os nossos lares. Que aonde, Senhor, estiver uma pessoa ouvindo esse podcast, que a sua família, que a sua casa seja altamente abençoada. Destrava agora, Senhor, no mundo espiritual,
toda trava maligna, todo olhar invejoso, faccioso, seja agora no poder e na autoridade de Jesus destronado. E entrega, Senhor, para essa família agora que nos escuta nos 4 cantos dessa terra, dessa cidade, desse estado, desse país. Traz, Senhor, obediência sobre os lares, obediência sobre os filhos, obediência sobre os cônjuges, Senhor. Ó Pai, eu profetizo, Senhor, que a obediência reine nos lares no mês de maio. Ah, meu Deus, esse mês que é considerado o mês da família, nós entendemos que não é só esse mês, mas todo ano, todo tempo, é tempo de orarmos pelas nossas famílias. Eu quero te pedir agora em especial, essa semana, pelas mães. Meu Deus, domingo é o Dia das Mães, celebramos o Dia das Mães. Que esse dia, Senhor, não venha ser conhecido apenas por um dia, mas venha, Senhor, ser reconhecido pela, Senhor, a santidade do Teu Espírito, Senhor, na vida de cada mãe. Oh, meu Deus, repreende a enfermidade, repreende a tristeza, repreende a depressão no meio das mães. Meu Deus, se existe algum câncer, alguma área que necessita de cura, no útero, no ovário, a infertilidade, meu Deus, agora, em nome de Jesus, nós entregamos agora o presente da cura, que vinha dos altos céus. Meu Deus, se existe alguma mãe triste, com seu relacionamento quebrado, com seu casamento, o seu namoro quebrado, meu Pai, em nome de Jesus, renova a aliança no meio das mães, repreende a violência, que domingo venha ser um dia de paz, que o domingo venha ser um dia de alegria, nos 4 cantos desta terra. Essa é a nossa oração de gratidão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você e sua família será duplamente abençoada. Um beijo.